Olá! No vídeo anterior eu falei das armadilhas da mente que não são muito conhecidas pelas pessoas. Mas agora eu quero falar das armadilhas da mente que todo mundo conhece, as que são conhecidas de todos. Muitas vezes o teu maior inimigo não é outro ser humano. Muitas vezes a tua maior inimiga é a autossabotagem. Grande parte das armadilhas nas quais nós insistimos cair são armadilhas que foram armadas por nós mesmos. Procrastinação, medos e inseguranças, tal como o medo de que as coisas não ocorram como você espera, o medo de falhar, o medo de não ser capaz, falta de foco, dificuldade de manter consistência nas mudanças que você quer para a tua vida, começar um monte de coisas e não terminar, dificuldade de construir um hábito ou a dificuldade de eliminar um hábito que está te fazendo mal, negatividade emocional constante, ou seja, a predominância de ideias negativas que ficam atormentando a tua cabeça. Dificuldade de ser firme e dizer não quando alguém ultrapassa o limite do respeito com você. Dificuldade de se impor perante os outros, o que pode fazer com que as pessoas abusem da tua boa vontade, ou talvez o extremo oposto. Você é uma pessoa combativa, agressiva demais, isso te faz ser impulsivo demais e acaba fazendo você machucar as pessoas, afastar as pessoas. Talvez você esteja passando por um momento de ruptura pessoal ou profissional, tal como uma relação que terminou, uma mudança de carreira e isso está te angustiando. Desânimo, falta de energia, falta de forças para você mudar aquilo que precisa ser mudado. Ou talvez você nem saiba o que precisa ser mudado. Talvez você esteja enfrentando agora algum ou alguns desses problemas que eu acabei de descrever. E você precisa de conhecimento e ferramentas para enfrentar tudo isso com mais eficiência, de maneira mais firme e mais eficaz. Talvez você já tenha enfrentado esses problemas no passado. Talvez você carregue cicatrizes emocionais do teu passado e você queira trabalhar melhor essas cicatrizes. Talvez você simplesmente queira entender algo que aconteceu no passado com você e com tuas emoções e o teu comportamento responderam a esta situação passada. Ou então, pode ser que você não tenha nenhum desses problemas. Pode ser que você esteja muito bem, obrigado. Ou seja, você não está sofrendo agora, mas você quer melhorar ainda mais a tua capacidade de entender o que se passa dentro de você. E com isso, é claro, potencializar a tua flexibilidade comportamental para mudar aquilo que precisa ser mudado quando for necessário. Seja qual for o caso, você precisa conhecer como funcionam as armadilhas da tua mente. E o problema é que aqui também nós temos uma lógica de aparência, de desfecho, de vitrine de palco. As pessoas não mergulham a fundo nos problemas, nas armadilhas da mente. Normalmente, as pessoas ficam apenas na superfície dessas armadilhas. E vamos pegar a procrastinação, que é de longe um dos problemas mais comuns que as pessoas enfrentam hoje em dia. Ou seja, a procrastinação é uma das maiores armadilhas da mente humana nos dias de hoje. Mas quando as pessoas analisam a procrastinação, elas olham só para a vitrine, para o desfecho, para aquilo que é plenamente visível. A procrastinação em si, postergar o que não deveria, enrolar em vez de fazer, deixar para depois o que precisa ser feito hoje. Ou como dizia o grande Napoleão Hill, a procrastinação é o mau hábito de deixar para depois de amanhã aquilo que deveria ter sido feito anteontem. Mas você já parou para pensar nas causas da procrastinação? O que leva uma pessoa a procrastinar? Segundo a ciência, existem essencialmente 4 possíveis raízes da procrastinação. A primeira raiz da procrastinação é quando a pessoa tem expectativas negativas, expectativas de que coisas vão dar errado no futuro. Ou seja, quando você olha para o futuro e você vê no futuro coisas ruins, você tende demais a procrastinar. Quanto mais negativas são as tuas expectativas sobre o futuro,
maior é teu nível de procrastinação, segundo a ciência. Isso se torna ainda mais grave se você tem o que a psicóloga Carol Dweck chama de mentalidade fixa. Ou seja, você tem uma mentalidade onde você acha que as coisas na tua vida são fixas. Você é assim, você é desse jeito, ponto final. Você não pode mudar, você tem esse gênio, você nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Ou seja, como na música da Gabriela, você tem uma mentalidade que reforça que as coisas não mudam para você. Quando você soma essa mentalidade fixa a uma expectativa negativa do futuro, aí você tem um clássico tipo de procrastinador, o ansioso procrastinador. Essa é a pessoa que vive ansiosa, porque ela sempre imagina que o pior vai acontecer, que as coisas serão ruins no futuro. Saiba disso, a ansiedade é irmã do medo, especialmente o medo do que vai acontecer no futuro. Para pensar. Se você fosse incapaz de pensar sobre o futuro, você sentiria ansiedade? É claro que não. Por isso que o grande neurocientista Robert Sapolsky tem um livro sobre ansiedade chamado Zebras Não Têm Úlceras. Porque zebras não têm cérebro capaz de pensar no futuro, tal como o cérebro humano. Então, se você é ansioso, você tende a ter uma expectativa negativa do futuro. Os estudos científicos mostram que isso está associado a maiores níveis de procrastinação. A segunda possível raiz da procrastinação, segundo a ciência, é o nível de energia, o nível de engajamento que você tem com as coisas. Se você não está engajado com aquilo que você está fazendo, você se sente desmotivado e você posterga. E aí, nós caímos num problema muito comum do mundo atual. As pessoas acham, hoje em dia, que motivação é sinônimo de prazer. As pessoas acham que motivação é entusiasmo, vontade, empolgação. E claro, essas coisas podem motivar, mas essas coisas oscilam muito, elas variam muito. Então, a pessoa procrastina porque ela não consegue ficar engajada naquilo que ela está fazendo, porque ela cria a expectativa de que para fazer algo, aquilo tem que ser gostoso de fazer. E as grandes coisas da vida não são gostosas de fazer o tempo inteiro. Construir uma família, por exemplo, envolve superar momentos difíceis, dizer não para o teu filho quando você sabe que ele vai ficar triste, colocar teu ego de lado para dar lugar à tua esposa ou ao teu esposo. Essas coisas não são gostosas, prazerosas, mas elas são fundamentais para você construir uma família. No trabalho, você vai ter desafios que serão chatos, você vai ter reuniões difíceis, chefes complicados, colegas desagradáveis, projetos entediantes. No conhecimento é a mesma coisa. Se você só quer assistir aulas engajantes, incríveis, empolgantes, gostosas, você provavelmente vai estacionar no teu conhecimento, porque nem sempre uma aula será assim. Nem sempre um livro será assim. Nem sempre o conhecimento se apresenta a você dessa maneira. Enfim, isso vale para todas as grandes coisas da vida. Se você depende de entusiasmo, vontade, empolgação, você vai viver procrastinando, porque tudo que é grandioso tem momentos chatos, entediantes, maçantes, desagradáveis, dolorosos. Esse é um problema enorme dos jovens de hoje em dia. Eles confundem felicidade com prazer constante. E aí ficam engatando uma balada na outra, uma paixão na outra e depois reclamam que a vida não tem sentido. Mas o fato é que eles nunca pararam para construir algo de valor. E para construir algo de valor, você precisa encontrar motivação e energia para além do prazer, do conforto e da empolgação. A terceira raiz da procrastinação, de acordo com os estudos científicos, é a impulsividade. E isso tem muita relação com a raiz anterior, vale dizer. Pessoas impulsivas fazem o que dá na telha quando dá na telha. Elas são movidas pela empolgação. Elas não são pessoas passivas que não agem. Elas agem sim, mas elas agem baseadas em impulsos imediatos e isso significa que elas são governadas pelas emoções do momento. Então, quando bate uma empolgação, a pessoa começa um projeto, por exemplo, mas quando bate o tédio, ela para.
Quando ela acorda com o pé direito, sentindo a energia e a alegria, ela faz as coisas, começa projetos, e aí, quando bate o cansaço, a tristeza ou qualquer coisa que puxa ela para baixo, ela para. Ou seja, a pessoa impulsiva começa as coisas por impulso, termina as coisas por impulso e não conseguem ter consistência, constância na mudança, porque impulsos vão e vêm. E, finalmente, a quarta raiz da procrastinação é o perfeccionismo. Isso mesmo, o perfeccionismo, que muita gente acha que é bom, é na verdade algo muito ruim para a nossa vida e os estudos científicos são claros. O perfeccionista muitas vezes quer a coisa tão perfeita, tão do jeitinho certo, do jeito ideal dele, que ele vive paralisado pelo próprio perfeccionismo. Ele procrastina não porque ele enrola ou porque ele é despreocupado. Ele procrastina porque ele não aceita seguir em frente enquanto as coisas não estiverem do jeito que ele quer que elas estejam. Eu quero fazer uma observação importantíssima aqui. Nós não devemos confundir o perfeccionismo com a excelência. Excelência é fazer com o máximo de carinho e dedicação, sempre aprendendo com a tentativa anterior e melhorando na próxima tentativa. Carinho e dedicação pelo que nós fazemos, pelas pessoas que nos ajudam e também por nós mesmos. Perfeccionismo é a constante cobrança de si mesmo e dos outros, ou seja, a autocobrança e a cobrança de quem está ao nosso redor. Perfeccionismo é a constante cobrança e o desejo de que as pessoas sejam e ocorram exatamente como nós idealizamos. O perfeccionismo é uma postura autodestrutiva e tóxica para a sua vida. Já a excelência é bem diferente. A excelência é focar na jornada de evolução. O perfeccionismo é viver obcecado com uma idealização. E o perfeccionista, por ser escravo de uma idealização, muitas vezes procrastina. Ele quer deixar tudo perfeitinho e acaba não tirando as coisas do papel. Ele espera um momento ideal, o contexto ideal, enfim. Ele espera o ideal para tirar as coisas do papel e justamente por isso ele procrastina. Veja só, essas são as 4 principais raízes da procrastinação segundo a ciência. Veja então que se você quiser combater a procrastinação, você precisa identificar qual é a raiz da tua procrastinação, porque tua procrastinação pode ser fruto de uma dessas raízes ou de uma combinação de 2 ou mais dessas raízes. E se você quer parar de procrastinar, você precisa atacar as raízes. Ou seja, se você quer enfrentar as armadilhas da mente, você precisa identificar quais são as reais causas das armadilhas da tua mente. Por exemplo, se você é um procrastinador devido à tua antecipação negativa do futuro, e isso é devido à tua ansiedade, você precisa enfrentar a tua ansiedade. Ela é a raiz da tua procrastinação e é ela que precisa ser cuidada. Se você é um perfeccionista e o teu perfeccionismo te paralisa e faz você procrastinar, você precisa tratar o teu perfeccionismo. É ele que você tem que atacar. Se você é uma pessoa que vive na empolgação, que depende do impulso momentâneo para fazer as coisas, você também é um procrastinador. Então, você tem que tratar a tua impulsividade. Veja que não existe fórmula para você trabalhar a procrastinação. Existem formas de você identificar, através do conhecimento sólido, quais são as raízes da tua procrastinação. E a partir daí, você focar no real problema que está causando, que está produzindo a procrastinação na tua vida. A procrastinação é mais um sintoma do que ela é uma causa. Você tem que identificar as causas e atacar essas causas. Mas nós precisamos dar um passo além no teu conhecimento. Essas raízes das armadilhas da mente são potencializadas pela tua personalidade. Ou seja, dependendo dos teus traços de personalidade e do teu perfil emocional, portanto, você vai ser mais suscetível a uma ou outra armadilha da mente. E a raiz dessa armadilha pode ser diferente entre pessoas de personalidades diferentes. Por exemplo, você procrastina por perfeccionismo por causa de um traço de personalidade X.
E o teu amigo procrastina por impulsividade por causa de um traço de personalidade Y. É por isso que simplesmente não existe uma conversa sobre autoconhecimento sem um bom entendimento de personalidade. A mensagem final que eu quero deixar aqui é uma mensagem de confiança. Primeiro, da minha confiança em você. Você é sim capaz de entender o teu cérebro, tua mente, teu comportamento. Você é sim capaz de mudar aquilo que precisa ser mudado na tua vida. Você é sim capaz de se tornar a pessoa que você deseja ser. O mais importante é você evitar as armadilhas da mente que eu mencionei aqui. É também muito importante você saber identificar as raízes da tua autossabotagem. No vídeo de hoje, eu te expliquei as raízes da procrastinação. Se você insistir em cair nas armadilhas da tua mente, então a mudança vai continuar sendo difícil e às vezes até impossível na tua vida. E a principal armadilha é fruto dos dias de hoje, a lógica de projetos pontuais e superficiais, a lógica de atalhos e fórmulas mágicas. A mudança requer que você se dedique a si mesmo, tal como você se dedica a qualquer coisa que merece teu carinho e a tua atenção. Você precisa cultivar o teu jardim de conhecimento e aos pouquinhos você vai começar a colher as belas flores deste jardim. Para isso, você precisa eliminar as ervas daninhas, essa lógica de projetos pontuais, superficiais, essa lógica de atalhos e fórmulas mágicas, tudo baseado na casa de palha, naquela colcha de retalhos de desinformação e anticonhecimento. Essas são as ervas daninhas que simplesmente impossibilitam o jardim do autoconhecimento de florescer com todo o seu potencial. Eu sei que muitas pessoas que veem esse vídeo vão desistir da automudança no meio do caminho, não irão se dedicar. E sei disso porque muita gente não tem o ímpeto, muita gente não tem coragem de encarar o conhecimento. Se você chegou até aqui, é porque você tem essa coragem, esse ímpeto. Então, eu quero te dar parabéns por ter dado esse passo na tua jornada, na construção do teu jardim do autoconhecimento. Eu fico triste por saber que tem gente que não vai chegar até aqui e que não vai continuar na jornada do autoconhecimento. Esses vídeos aqui do canal foram preparados para serem saboreados, e essa palavra é muito importante. Ser saboreado. Saboreie o conhecimento, saboreie o autoconhecimento, porque ele é precioso e ele é transformador. Ele não vai mudar a tua vida da noite para o dia, mas ele vai plantar sementes importantes que vão germinar e aos pouquinhos florescer no teu jardim. E, para encerrar, eu quero dizer que o meu sentimento perante você que chegou até aqui, como eu já disse aqui nesse vídeo, meu sentimento é de confiança. E essa confiança que eu tenho em você, confiança de que você que chegou até aqui vai continuar comigo até o fim, nesse compromisso consigo mesmo. E por isso, eu também quero ressaltar aqui a tua confiança em si mesmo. Tenha confiança em você mesmo, porque isso é o fantástico do conhecimento científico atual. A ciência mais atual nos mostra, sem sombra de dúvidas, que todos nós podemos mudar. Basta ter os conhecimentos corretos, as ferramentas corretas nas nossas mãos e identificar as raízes dos problemas de maneira correta. Tenha confiança em você mesmo, porque essa confiança tem razão de ser. Ela é justificada, respaldada pelo que há de mais atual na ciência contemporânea. E saiba, repito, que eu tenho confiança em você. Se você achou esse vídeo proveitoso, tem um botão aqui embaixo para você compartilhar no WhatsApp, em redes sociais, com as pessoas que você acredita que se beneficiariam desse conhecimento todo. Muito obrigada, de verdade, por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigada. Um grande abraço e eu te vejo em breve no nosso próximo vídeo.